Nesta análise, vamos desvendar uma regra super simples que pode ajudar a vencer a procrastinação. E o segredo é trabalhar a favor da química do nosso cérebro em vez de lutar contra ela. Ok, vamos começar com um problema que, olha, é bem comum. Aquela vontade de trabalhar que a gente tem, mas o foco parece que evapora, não é? Pois é, esse sentimento que foi partilhado lá no fórum r/Get Disciplined mostra uma frustração que muita gente conhece. Não é falta de motivação, não. É como se a nossa intenção batesse de frente com uma parede invisível. E qual é a nossa primeira reação? Tentar forçar a barra, né? Trabalhar por mais tempo. Só que como o próprio post original aponta, isso geralmente está errado. A gente acaba no esgotamento. E aí no dia seguinte fica ainda mais difícil começar. Isso nos leva a pensar de um jeito diferente. E se o problema não for a força de vontade? E se a gente pensar no foco como um músculo? Sabe, algo que precisa ser treinado, aos pouquinhos, e não ligado na marra. Certo. Então vamos dar uma olhada numa técnica que é, surpreendentemente simples para começar a fortalecer esse tal músculo mental. É a chamada regra dos 2 minutos. A ideia principal, que ficou bem famosa com o livro Hábitos Atômicos do James Clear, é baixar tanto a dificuldade para começar algo que fica mais fácil fazer do que inventar uma desculpa para não fazer. E aqui a gente vê como isso funciona na prática, o que é bem legal. Um objetivo grande, tipo ler um livro, vira ler uma página. Terminar um texto vira escrever um parágrafo. O grande poder aqui é quebrar aquela tarefa gigante num primeiro passo minúsculo. E atenção, isto é super importante. O objetivo aqui não é fazer a tarefa inteira em 2 minutos. Ninguém vai ler um livro em sessões de 2 minutos. A meta é dominar a arte de começar. Esse é o passo mais difícil. Quando a gente torna o começo ridiculamente fácil, cria um embalo, sabe? E vence aquela resistência inicial da procrastinação. E para deixar isso ainda mais poderoso, existe uma técnica chamada empilhamento de hábitos. É bem simples. A gente gruda esse novo hábito de 2 minutos em algo que já fazemos no automático. Cria-se uma espécie de corrente de ações. Por exemplo, depois de preparar o café, vou ler uma página do livro. Certo, mas porquê? Porquê é que um truque tão bobo, tão simples, funciona tão bem com o nosso cérebro? Vamos entender a ciência por trás disso. Acontece que a pesquisa mostra que o cérebro tem basicamente 2 sistemas que competem entre si para decidir o que fazer. De um lado tem o sistema orientado para objetivos. Ele é o planeador, lento, consciente, gasta uma energia danada. Do outro lado tem o sistema de hábitos. Ele é o piloto automático, rápido, inconsciente e não gasta quase nada de energia. E aí que está o pulo do gato. A regra dos 2 minutos foi feita para enganar a resistência daquele sistema planejador e gastador de energia. A tarefa é tão pequena, tão fácil, que essa parte do cérebro nem se dá o trabalho de protestar. É tipo, isso é moleza. E com isso, a gente consegue direto treinar o nosso piloto automático, o sistema de hábitos. E o segredo para driblar essa resistência toda tem a ver com entender o verdadeiro papel de uma substância química bem famosa no cérebro, a dopamina. A gente costuma pensar na dopamina como a química da recompensa, do prazer, não é? Mas a ciência mais recente mostra que é mais exato pensar nela como a química da motivação ou da ação. A dopamina não é só sobre sentir-se bem depois, ela é fundamental para nos fazer agir em primeiro lugar. Ela funciona com base num negócio chamado erro de previsão. Basicamente, o cérebro calcula a diferença entre o que se quer alcançar e o esforço que acha que vai ter. Um objetivo enorme, tipo escrever uma tese inteira, cria um erro de previsão gigante. O cérebro olha para aquilo e pensa, nossa, que trabalho! E isso cria uma resistência que impede a gente de começar. E é aqui que a mágica acontece. Uma tarefa de 2 minutos faz esse erro de previsão encolher até ficar quase zero. Quando a distância entre o plano e a recompensa é minúscula, o cérebro não vê motivo para resistir. Aí a dopamina entra em ação e dá aquele empurrãozinho que faltava para começar. Então, vamos recapitular o processo. A gente começa com um objetivo grande, o cérebro vê um erro de previsão enorme e cria resistência. Mas aí, a gente reformula o objetivo para uma tarefa de 2 minutos, como escrever só um parágrafo. O erro de previsão diminui drasticamente. O cérebro pensa, isso é fácil. A dopamina é liberada para facilitar a ação e o nosso sistema de piloto automático começa a aprender essa nova rotina, o que vai fortalecendo as conexões no cérebro com o tempo. Beleza. Então, juntando todas as peças, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? A mensagem principal é esta, e é bem poderosa.
O jeito mais eficaz de construir grandes hábitos é começar de uma forma ridiculamente pequena. É muito melhor ter consistência numa ação pequena do que tentar fazer algo enorme de vez em quando e falhar. É a arte de simplesmente começar, de bater o ponto todo dia, que constrói a base de tudo. E por que isso é tão importante? Porque muda completamente o jogo da construção de hábitos. Deixa de ser uma batalha de força de vontade e vira uma estratégia inteligente, baseada em como o nosso cérebro realmente funciona. É uma maneira de vencer a procrastinação usando ao nosso favor os sistemas naturais de motivação e automação do cérebro. A gente está literalmente construindo o hábito no nível dos neurônios. E o melhor de tudo é que o poder dessa ideia está na sua aplicação imediata. Então, fica a reflexão. Qual é a pequena ação de apenas 2 minutos que pode ser feita ainda hoje para dar um passo em direção a um objetivo maior?